paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou colocar aqui agora para vocês assistirem uma mensagem de um dos anciões mais velhos do Brasil que agora estão usando redes sociais, né? É o irmão Newton Aparecido Cardoso, ali da região de Osasco, ordenado como ancião em 1969, portanto tem aí 52 anos só de ancião, só no ancianato. E é um dos mais velhos do Brasil, um dos mais velhos ali da região, tem circulares na época em que os anciões assinavam a circular, ele assinava como um dos 10 do Brás, da cúpula do Brás, tá? Então eu vou colocar aqui agora para vocês assistirem, ok? O que está dizendo o ancião Newton Cardoso? O ancião Newton Cardoso, né? E aí a gente vai fazer uma análise, ok? Segue aí, veja o que o ancião Newton Cardoso, da Congregação Cristã no Brasil, da região de Osasco, está dizendo para a Irmandade da CCB. Assiste. Mensagem do irmão Newton Aparecido Cardoso, ancião da região Osasco, para todo o ministério e todos os administradores da nossa região e de todo o povo do Senhor. Que Deus vos dê um ano novo cheio de felicidade, com alegria, com paz, com bastante saúde e com bastante força para trabalhar nesta bendita obra. Saibam todos que estamos debaixo da orientação divina e devemos respeitar a divindade de nosso Senhor. Por Jesus Cristo subiremos até a glória de Deus. Vamos todos unidos, irmãos, sejam felizes. Todos os casais, os casados, solteiros, viúvos, divorciados, todos são amigos, são irmãos na fé. Que Deus proteja, guarde e prospere a vida de cada um. Que o ano próximo de 2022 seja muito benéfico para todos. Pois bem, irmãos, está aí a mensagem do Newton Cardoso e eu vou fazer uma breve análise aqui, sabe, sobre algumas coisas do que ele falou aí, tá? Uma mensagem curta dessa, mas que passa muita coisa importante ali, que merece uma análise, né, mais criteriosa. Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, você observa que ele faz questão, ele fala o nome e o ministério. Então, o que a gente percebe aqui, irmãos? Há um tempo atrás a congregação disse, nós não usamos mídia, nós não usamos nada para falar com o povo ou para propagar o seu evangelho. Eles falaram que o único modo e veículo de comunicação com o povo é através das circulares dentro da igreja. Então aqui você vê ele, né? Ele se apresenta como ancião, então ele está falando como um ancião. Seria o contrário se ele estivesse dizendo assim, ó, eu sou o irmão Newton Cardoso, não estou falando com você de forma oficial, não estou falando como ancião, que é o que outras pessoas fazem, né, quando ela vai fazer algo e não quer envolver aquela mensagem que ela vai passar com o ofício com que ela atua. Então, mas ao contrário disso, ele fez questão de enfatizar, eu sou Newton Aparecido Cardoso, ancião. Tem questão de enfatizar, né? Ancião. Bom, e ali ele fala, e eu vou dar um recado para, para todo o ministério da minha região, né? E aí ele não fala todo o ministério em todo lugar, porque ele se preservou ao cuidado de falar, não falo por outras regiões. Então sim, ele está falando, usando esse vídeo para fazer uma comunicação com o ministério da sua região. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam.
tá? Então, eles estão voltando agora, né, o segundo ponto, eles estão voltando ouvindo para as mídias e as redes sociais. E por que que eles estão fazendo isso? Por quê? Porque eles gostam de fama, gente. Eles gostam de glória, de fama, e eles não resistem, sabendo que está todo mundo indo para o YouTube, para o WhatsApp, falando diretamente com milhares de pessoas, com milhões de pessoas. Eles não resistem, esses homens gostam de glória. Por isso que eles constroem isso aqui, ó. Isso aqui é um verdadeiro templo para a própria honra e glória deles. Tá? Eles gostam de ser afamados, tá? Então, você observa que eles não conseguem resistir, né? Eles não conseguem resistir a estar sendo visualizado por muitas e muitas pessoas. Então, eles passam e atropelam os próprios ensinamentos que eles mesmos criaram. Eles criam regras e criam ensinamento, mas essas regras e esses ensinamentos, todos eles, tá? Terão algum peso, terão alguma validade quando não tiver nada em jogo que tenha a ver com a glória deles, a honra deles, né? Porque ainda que eu seja desonrado, mas que permaneça a palavra de Deus. É assim que a gente aprende, né? Ou seja, a palavra de Deus acima de tudo e de qualquer coisa, tá? Então, o primeiro ponto de análise é esse, ok? Eles estão vindo para onde está o povo. Eles gostam, eles querem ser afamados. A tribuna da CCB já não é mais suficiente para ele, tá? Ver aquela igreja cheia, lotada, todo um monte de gente ali de ministério sob o domínio e o comando dele, né? Ele pode falar o que ele quiser, ninguém vai dar um pitaco, né? Isso já não é mais suficiente. Porque está vendo aqui no YouTube milhares de pessoas me assistindo outras pessoas, outros críticos, então eles querem isso, eles querem tomar isso para eles, né? Esses homens gostam da fama, eles gostam da fama, eles gostam da glória, eles não resistem isso, por isso eles já estão vindo para as mídias, eles querem ser filmados, ele quer que essa filmagem espalha, tá? Essa é a minha percepção, ok? É a minha análise da minha percepção. E aí então ele deseja para o povo bastante força para continuar trabalhando nessa obra. Bom, eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão, que você sabe que a obra que ele está se referindo é a Congregação Cristã no Brasil. Ele não está desejando que você tenha ânimo e vontade para sair por aí falando de Jesus Cristo, porque essa é a obra de Deus. A obra que ele está falando não é a obra de Deus, é a obra da Congregação Cristã no Brasil. Propagar para o maior número de pessoas que a Congregação Cristã no Brasil é uma igreja gloriosa, que ela é superior às outras. Eu estou falando no segundo discurso do CCBano, tá? Que lá não tem dízimo, que lá não tem salários, ou seja, esse, infelizmente, é o evangelho propagado pelo CCBano. Eles não conseguem falar de Jesus Cristo, evangelizar falando de Jesus, falando que Jesus está para voltar, falar que você é um pecador, você carece do perdão de Cristo para poder se salvar da grande ira que está para vir. Esse é o evangelho. Você duvida, irmão? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Um fariseu pergunta: qual é a obra de Deus para que eu a execute? Ele falou: a obra de Deus é que creiam que eu sou o Messias. Essa é a obra. É aquele que é crer naquele quem Deus enviou. Ele. Então, para nós hoje, o que significa essa mensagem de Jesus? A obra de Deus é falar de Jesus. É falar da volta de Jesus, é falar do amor de Deus que está em Jesus. Por morrer em nosso lugar, Deus nos concede o perdão. Você está entendendo? A obra de Deus, irmão, não é construir templo, não é ficar juntando dinheiro para construir cada vez mais templos. Isso não é uma obra de Deus, tá? Aí ele emenda dizendo: estamos
debaixo da orientação divina. Devemos respeitar a divindade do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês estão querendo insinuar que respeitar vocês significa respeitar Jesus. Olha só, cuidado, hein, irmão Nilton. Você pode estar tentando usurpar o lugar do Senhor Jesus, tá? Agora, quanto a você falar, né, que está debaixo da orientação divina, eu sinto muito, vocês não estão debaixo da orientação divina. Isso é só uma frase de efeito. Ledo engano. Porque estar debaixo da orientação divina é, em primeiro lugar, você se adequar e se corrigir e se direcionar, se conduzir pelas escrituras sagradas. Coisa que o Marsola, que é o presidente da sua igreja, que está sobre você, sobre o seu comando, ele disse em um culto que palavra de Deus não é a Bíblia, palavra de Deus é o que sai da boca dele. Isso é uma tremenda de uma heresia. Vocês colocar a Bíblia em segundo plano, colocando vocês, os discursos de vocês, a pregação de vocês, as profetadas de vocês como em primeiro lugar, sendo então assim palavra de Deus. E a prova disso é vocês pregando, né? Colocando-se na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus encarnado em vocês falando com o povo, que isso é um absurdo. Então, me perdoa, mas essa sua mensagem é errônea. Você e a congregação, nas análises que a gente vem fazendo aqui, não está sobre a orientação divina, muito pelo contrário, vocês estão longe da orientação divina. A orientação divina, primeiramente, é você se submeter aos conselhos da palavra, né, e ao Espírito Santo, né, coisas que vocês estão aí se perdendo, porque vocês dizem que o Espírito Santo guia vocês e vocês redigem um tópico, daqui um pouco vocês voltam atrás com esse tópico. Isso fica provado e evidente que não foi o Espírito Santo coisíssima nenhuma que guiou nada. A prova disso é esse vídeo que você está fazendo aí. Esse vídeo que vocês têm orientação dizendo não usamos mídias, redes sociais de forma alguma para se comunicar com o povo. E agora, o que está acontecendo? Se você está fazendo isso, é óbvio que vai vir outros depois de você que vão fazer igual. Vão começar a copiar. Agora eu quero cobrar o ancião Marsola. E aí, Marsola, você vai tirar a liberdade dele também, como foi feito com os outros cooperadores que apareceram nas redes sociais? Ou é só quem inscreve-se em um canal? Porque senão fica a dica para os outros irmãos de ministério. Ó, você só não precisa se inscrever no canal, irmão. Coloca aí pede para sua sobrinha, sua neta criar um canal e você vai falando lá. Faça isso, meu irmão. E aí eu quero ver a hipocrisia deles, né? Porque se forem corretos e justos e o peso for igual para todo mundo, vocês vão chamar o Nilton Cardoso para conversar e vão colocar ele na parede e dizer, né? Ou você para ou nós vamos tirar o seu ministério. Como é que vocês vão fazer? Sabe por quê, irmão? Vocês têm que ter uma posição só, um peso só, porque senão vocês estão se enquadrando na hipocrisia. Tá ficando cada vez mais evidente para todo mundo que vocês são hipócritas. Hipócritas é aquela pessoa que ela fala uma coisa, ela dá uma ordem, mas ela mesma não faz, ela não segue. Jesus chamou vocês de hipócrita. Sabe aquele discurso de Jesus dizendo sobre os fariseus? Vocês falam para fazer isso, mas vocês mesmos não fazem. Aí ele chama fariseus hipócritas. Vocês acatam julgos, ou seja, ordens e ordenamentos, vocês cobram o povo e vocês não ajudam nem com o dedo a mover o fardo das costas deles. E aí, para encerrar, irmão, eu quero dizer para vocês aqui que não tem nada contra a pessoa vir nas redes sociais e desejar um bom ano para todo mundo. O problema é a hipocrisia que tem na mensagem. É esse que é o problema, tá? Porque se eles não tivessem tacado pedra em outras pessoas, se não tivessem perseguido outras pessoas que aparecem nas redes sociais, se ele não amedrontasse os irmãos de ministério, porque eles não podem ter redes sociais, né? Você vai ver que entra aqui no meu canal um monte de fake, homens que não têm coragem de colocar o seu próprio nome e nem a sua foto, porque tem medo do ministério. Então, o problema aqui é a hipocrisia
que está embutida nessa mensagem. E para finalizar, fica suspeito, né? Ele finalizando aí, desejando bênçãos e mais bênçãos. Eu desejar bênção para uma pessoa é normal, tranquilo. Agora o problema é que vocês são suspeitos. É a mesma coisa que uma mãe dizer, olha como meu filho é lindo. Não cabe bem para ela dizer isso, porque ela é suspeita, ela é mãe. Agora você que está numa igreja, onde vocês ficam profetizando a todo culto, bênçãos e viradas de cativeiro. Aí você vem aqui e deseja, quero que Deus abençoe vocês e tal, tal, tal. Ou seja, por que fica esquisito? Porque o que parece é que você está dando um pouco da dose diária da lavagem cerebral para o povo que é levado como um gado. Ou seja, você está dando um pouco daquilo que vocês alimentam o povo, para eles ficarem contentes, entendeu? Não é um desejo assim, né, simples, um desejo de coração, né? Isso aí é um desejo mesmo, como se estivesse alimentando o sentimento CCBano, porque infelizmente, irmão da congregação cristã no Brasil, receba essa crítica aqui como uma crítica que veio para te ajudar, veio para te abrir os olhos, ok? Infelizmente, na congregação cristã no Brasil, o foco das pregações é material, é prosperidade, te prometendo sempre bênçãos, viradas de cativeiro, desejo do coração cumprindo, né? Só para encerrar, presta atenção. Se você entrar agora numa igreja da congregação cristã no Brasil, suponhamos que você está chegando atrasado, você está chegando às 9 horas lá, está acabando o culto. Quando você entra, você vê que a igreja está em pranto de choro, está um abraçado com o outro chora, o outro dá pirueta, um abraça falando em língua. Você acha que eles estão assim porque o pregador disse, Cristo está voltando, arrependa-te dos teus pecados, confesse ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é pacífico e essa é a função dele, interceder entre você e o Pai, né? E outras partes do evangelho. Você acha que esse povo vai estar chorando por causa disso? Ou eles estão chorando desse jeito, manifestando e dando cambalhota, porque o pregador disse, vou entrar na sua vida, vou virar seu cativeiro, aquilo que eu te prometi, eu vou te entregar, vou colocar a chave na tua mão, o ministério vai estar selado ainda este ano sobre você. Responde recebendo com sinceridade dentro do seu coração. Ou seja, vocês choram por si mesmo. Vocês choram porque fizeram de Deus um empregado. Porque os pregadores ensinou isso para vocês. Como se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz para resolver os seus problemas. Na verdade, ele morreu para resolver um grande problema. O pecado e a morte, a qual ninguém poderia vencer nem derrotar, ok? No demais, meu irmão, estejamos contentes com a graça. Ela, por si só, já nos basta. Deus abençoe e fiquem todos na paz de Jesus Cristo.